Glória a Deus. Nós temos nesse ano um tema que eu creio que ele é muito propício para as nossas vidas, que é o Kairos. A palavra Kairos significa o tempo de Deus, o tempo que Deus age, o tempo que Deus opera, o tempo que Deus trabalha nas nossas vidas. Tá certo? Mas tem um problema. Qual que é o problema? O problema é que nós vivemos no Cronos. Nós vivemos no nosso tempo. Nós vivemos na nossa dinâmica diária, não é assim? E normalmente nós queremos que o Kairos, ele aconteça no tempo que eu planejo, no tempo que eu planejo, desculpe. Que eu faço um plano e eu apresento o projeto para Deus e só deixo a parte de baixo falando assim, assina Jesus, assina que é tua, né? Que o resto eu tomo conta de tudo. E a verdade é que a gente não consegue tomar conta de nada. Eu não consigo tomar conta nem da minha vida, às vezes, né? E entender isso é fundamental, porque Deus age no tempo dele. Fala, Deus age no tempo dele, na minha vida. E eu preciso encontrar esse time, eu preciso encontrar esse lugar em Deus, porque nesse lugar, no Kairos de Deus, a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Ainda que a figueira não floresceu nessa estação, a gente está aqui com as quatro estações, né? Outono, inverno, primavera verão e primavera. Ou seja, cada estação tem propósito, cada estação tem ensinamento, cada estação tem um trabalhar de Deus nas nossas vidas. Mas normalmente, quem não gosta do frio, gosta de ficar na estação inverno? Não. Eu quero skip, eu quero passar a estação inverno. Mas é necessário passar pelo inverno. É necessário você sentir o frio e entender que você tem necessidades. E só Deus pode esquentar teu coração. Só Deus pode suprir, só Deus pode te abraçar. É necessário passar pelo outono. O outono, quando você olha para uma árvore e fala assim, daí não pode sair nada mais, né? Mas às vezes é necessário cair as folhas velhas. Às vezes é necessário Deus podar alguma coisa na nossa vida. Você entende o que eu estou falando? Não. E você percebe que a mesma árvore que frutifica é a mesma árvore que passa por todas essas estações. Deus não vai mudar a árvore. Deus não cria uma árvore para cada estação. Deus, ele permite que a árvore passe por todas as estações, para quando ela chegar na estação que ela vai dar frutos, né? Que é a estação que todos nós queremos. Quem quer ser frutífero? Quem quer dar frutos? Você quer passar por todas as estações? O homem já dá uma diminuída boa, né? É porque a estação inverno que passa o meu irmão. Eu fico aqui no verão da Flórida, eu gosto do calor. Se eu gostasse do inverno, eu fosse para o frio. Mas não tem a ver com uma localidade, tem a ver com as estações de Deus. E é necessário eu entender isso daí. É necessário eu passar por cada estação. Porque em cada estação tem ensinamento, cada estação tem bênção. Eu aprendo com todas as estações que Deus me leva a passar. Tá certo? Tem a estação casamento, tem a estação filhos, tem a estação que você vai ficando mais maduro, e a idade, eu costumo dizer que ela não chega sozinha, ela traz algumas coisas, né? E é um incômodo. A tua mente, ela não envelhece, mas o teu corpo, às vezes, sim. Aí aquilo que você fazia 20 anos atrás, você liga o motor para fazer, e o motor ele demora para pegar às vezes, não é não? Mas a tua mente está querendo fazer aquilo ali, mas o teu corpo, às vezes, fala assim, calma menino, você mudou de estação. Não é assim? E é necessário respeitar isso daí, porque isso traz saúde, isso traz o benefício desse momento. A gente vem falando sobre a importância da família. Que a família foi o primeiro ministério, foi o primeiro projeto elaborado por Deus. Aquilo que Deus dá prioridade, eu também preciso priorizar.
E ele tanto enfatiza isso daí que ele fala assim, busque em primeiro lugar aquilo que é prioridade para mim. O que é prioridade para Deus? É o reino e a justiça dele. Se nós buscarmos o reino e a justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. O problema é que nós invertemos o processo. Eu busco todas as outras coisas, em primeiro lugar, você não. Você está firme. Mas isso é vamos dizer, que é só uma ilustração. Essa ilustração, as pessoas buscam todas as outras coisas em primeiro lugar. E eu me aproximo de Deus e falo assim, me dá o teu reino e me dá a tua justiça. Não funciona assim. Né? Então, eu preciso entender o que é prioridade para Deus. E eu também preciso trazer essas prioridades para a minha. Prioridade de Deus é prioridade na minha vida. Você quer ter uma vida próspera? Você quer ter uma vida abençoada? Quer ou não quer? Então, aquilo que é prioridade para Deus deve ser sua prioridade. Que vem primeiro. E a família é o primeiro projeto que Deus confia nas nossas mãos. Por isso, investir na família, trabalhar a família, é algo essencial. O apóstolo Paulo, quando vai tratar a questão dos líderes, da liderança da igreja, que é o pastor, que são os diáconos, ele fala assim, olha só, o pastor ele precisa primeiro pastorear a sua casa, é prioridade, a casa é prioridade. Para depois que a casa estiver pastoreada, ele também possa pastorear a igreja. Líder, fala amém. O líder precisa pastorear bem a sua casa, ter filhos que temam o Senhor, para depois ensinar os filhos da igreja a temerem o Senhor também. E o temor do Senhor eles não aprendem no iPad, no telefone. Eles não aprendem no telefone, sabia? O papai e a mamãe têm que sentar com o filhinho e ensinar conduta cristã. Mas é que o iPad ele me resolve assim, ele quebra um galho grande. Eu acho que ele quebra mais de um galho grande. Mas só que o tempo passa rápido. O menino que tinha 7 anos, 8 anos, quando você percebe, ele tem 18 anos. E com 18 anos, o pai chega e fala, me obedece, filho. Aí o filho fala, iPad, iPhone. Quem que está falando comigo? É o pai ou é quem me criou? Nós precisamos acordar para isso. Porque existe uma cultura que vai entrando nas nossas casas. Existe uma outra cultura que é a cultura de reino, que precisa entrar nas nossas casas. E nós, em amor, precisamos nos animar a entender essas coisas. Porque a família é algo tão especial para Deus, que a família que caiu lá no Éden, em Adão, em Cristo, ela está sendo restaurada. Olha que coisa linda. Agora em Cristo nós somos uma nova família, de muitos filhos restaurados à imagem não de Adão, mas à imagem de quem? De Cristo Jesus. E essa família é uma nação santa. Fala a família de Deus. Se meu iPad ligar, vai ficar legal. É uma nação? Meu iPad deu chute. Dá um boletim. Obrigado, baby. Vamos lá, eu estou sem os comentários, eu peço graça a vocês. Vamos daqui para frente. Amém? Fala, família é uma nação santa. O texto base em Êxodo capítulo 19, verso 6, fala assim, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Introdução. Ser santo é viver separado do pecado para viver consagrado a Deus. Deus é santo e as qualidades de Deus devem ser qualidades do seu povo. Por essa razão, Deus Pai, que é santo, nos chama para fazermos parte de uma nação santa. Normalmente o filho carrega o DNA do seu pai.
E quando Deus criou Adão, ele criou com o DNA dele. E esse DNA iria multiplicar para as próximas e as próximas e as próximas gerações. E quando você vai para o médico, a primeira coisa que o médico pergunta para você, qual que é o DNA do teu pai? Não é assim? É ou não é? Ele não pergunta com essas palavras, mas ele fala assim, isso que está acontecendo tem um histórico familiar? Porque o DNA acompanha a próxima geração. Deus fala assim, eu abençoo a próxima geração até 1000 gerações. Mas eu também visito, olha só a responsabilidade que nós temos. Mas eu também visito a desobediência dos pais até a 3ª e a 4ª geração. Então, quando eu recebo o DNA de Deus, eu também recebo no meu coração a santidade. Porque Deus, ele nos salvou para nos tornar novamente esse povo santo, esse povo separado. Levíticos 11:45 fala assim, eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Deus tirou o povo do Egito, certo? Mas aqui ele está falando assim, eu tirei vocês do Egito. Mas eu não só tirei vocês do Egito, eu quero me tornar o Deus de vocês. Por isso, sejam santos, porque eu também sou santo. É necessário, muito necessário entender isso daí. A santidade é o DNA de quem nasceu novamente. E essa santidade vai me levar a esse caminho de me aproximar cada vez mais de Deus. Tá certo? Amém? Conseguiu? Bênção. Obrigado. Vamos começar a mensagem de novo, não? Após Deus ter libertado o povo do Egito, Deus libertou o povo do Egito, não libertou? Sim. Ele tirou o povo do Egito. E muitas vezes nós falamos palavras que elas trazem dentro da palavra, ou das palavras, um contexto histórico. Quando a palavra fala de Egito, ela representa o mundo. Ela representa um sistema. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele tirou o povo dele de um sistema que estava embaixo de opressão, estava escravo lá no Egito há mais de 400 anos. Então ele tirou esse povo do Egito, mas ele tirou eles daquele lugar com uma promessa. Qual que é a promessa? Levar esse povo para onde? Para Canaã, a terra prometida. Tá certo? Mas só que para sair do Egito e chegar em Canaã, era necessário passar pelo deserto. Porque não adianta só sair do Egito. É bom sair do Egito, mas o Egito tem que sair de nós. E para o Egito sair de nós, Deus usa o processo, que é o processo de expurgar, de tirar de nós as manias antigas. Aquilo que muitas vezes nós aprendemos como conceito do pai. Tem conceito do pai? Tem conceito da mãe? Tem conceito de alguém que influenciou a sua vida ou não tem? Mas hoje existe um novo conceito que deve influenciar a tua vida, que é o conceito do reino de Deus. É um novo conceito. Por isso que a religião, que os fariseus, os saduceus, eles não entendiam esse novo conceito. Porque não é um conceito antigo, é um conceito novo. E para mim receber um conceito novo, eu preciso entender como esse conceito tem que trabalhar na minha vida. É necessário buscar a santificação através da conversão. Josué 3:5 fala assim, Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. A santificação antecede as conquistas. A santificação atrai a presença de Deus e prepara um ambiente de maravilhas. Moisés, no Monte Sinai, recebeu a instrução de Deus para tirar as sandálias dos pés, pois daí para frente a caminhada com Deus iria requerer santidade. Você já chegou no Monte Santo do Senhor? Você já chegou ao Monte Horebe ou ao Monte Sinai? Já chegou? Já escutou a voz do Senhor? Já? Alguns já escutaram ou não? Então, a partir desse momento, a caminhada deve ser uma caminhada
onde a santidade é necessária para caminhar com Deus. Porque não é o lugar, é porque o nosso Deus é um Deus santo. Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou abençoar o povo. Eu vou enviar um anjo com vocês, mas eu não vou com vocês. O que Deus estava falando para Moisés? Se o povo não se santificar, eu não posso ir no meio do povo. É necessário que o povo se santifique. E o homem de Deus o que mais interessa é a presença de Deus, ele fala: não, eu não estou preocupado nas tuas bênçãos, eu quero é você. Eu quero é caminhar contigo. E Moisés faz uma intercessão linda pelo povo. E Deus muda de ideia e fala assim: tá bom, Moisés, mas fala para o povo se santificar antes. Se prepare antes. Eu já li Êxodo 3:5, já não? Êxodo 3:5, Deus continuou: não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra. É terra. A caminhada com Deus é isso, gente. Nós precisamos entender. A caminhada com Deus é uma caminhada de santidade, onde eu vou deixando as coisas velhas para trás, onde eu vou caminhando por esse processo. Me chamou a atenção, essa semana eu fui ao dentista e eu estava conversando com a dentista e a unha dela é curtinha, do mesmo tamanho da minha. Me chamou a atenção porque normalmente a mulher não tem unha curta. Eu não estou falando que padrão de santidade é ter unha curta não, viu? Deixa eu terminar minha história aqui. Porque hoje não, na sexta-feira eu fui no Costco, a unha da mulher era desse tamanho assim. Ela teclava o computador e raspava a minha cabeça. Mas o que me chamou a atenção é que por ela ser dentista, ela precisa consagrar o corpo dela para poder executar a função, a obra que ela foi chamada para fazer. Tem um jogador um jogador que, se eu falar o nome, você conhece. Se eu não falar, você conhece do mesmo jeito. Ele fala que ele não toma certos tipos de bebida, ele não come certos tipos de comida, ele não faz algumas coisas, ele não pratica algumas coisas por causa da função que ele executa. Ou seja, é alguém totalmente santificado para aquilo que ele faz. Ele serve o futebol. E por isso, por ele servir o futebol, ele se santifica para o futebol. Você serve a Deus? O que você deve fazer? O que eu devo fazer? Eu devo também me santificar a Deus. Porém, a santificação, diante de Jesus, quando Jesus olha para você, ele já te vê uma obra feita, pronta. Mas eu ainda não estou pronto. Eu ainda estou em processos. E eu quero apresentar para vocês qual é o processo da santificação. Vamos lá? O primeiro passo nesse processo é: eu preciso fazer o meu velho homem morrer. Efésios 4:22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, o velho homem, que se corrompe segundo os desejos enganosos. A expressão velho homem, nos escritos de Paulo, se refere à velha natureza, não regenerada, anterior à conversão. Ou seja, aquilo que uma pessoa é, enquanto Cristo não o transforma. A natureza do velho homem é refletida através das suas obras. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Aí ele começa a falar, imoralidade sexual. Todo tipo de imoralidade sexual é obra da carne. Como você olha, irmão, fala varão, estou aqui, fala amém. Como você olha para sua irmã? Porque lá no Egito o pessoal passa o scanner, sabe como é o scanner? Não. Escaneia a pessoa. Conceito? Imoralidade sexual. Jesus fala assim, da maneira que, não é só o ato agora, mas a maneira que você vê,
você já tem que tirar essa obra da carne. E vice-versa. A mulher, quando vê um bodybuilder, não é o bodybuilder, não. É aquele, o fortinho. Aí você olha para o fortinho e você olha para aquilo que Deus te deu. Cuidado com a imoralidade sexual, irmã. Vamos andar com aquilo que a gente tem. Melhora, dá uma melhorada, né? Faz aí a manutenção necessária. Os recall todinhos faz, é necessário. Deu recall, vai lá na concessionária e acerta esse negócio. Mas cuidado com esse negócio. Impureza. A impureza impureza, libertinagem, ou seja, cuidado como eu vejo, cuidado como eu visto. Cuidado como eu visto. Eu tenho que ter cuidado. Por quê? Porque eu não posso ser pedra de tropeço. Porque o meu corpo está bonitinho. Tem um conceito que tem que mostrar, sabe? Para alguém comprar tem que mostrar, não é assim? Esse não é o conceito de reino. No reino você tem que esconder e vai mostrar só no momento certo, no kairos de Deus. A gente precisa ensinar os nossos filhos como eles precisam se vestir. Às vezes você precisa ensinar a tua esposa a se vestir. Ai, meu Deus, não mexe nisso não, pastor. Eu já enterrei isso há muito tempo, mas tem que mexer. É santidade ou não é? Ali você pode passar o scan, pode falar, tá bom ou não tá. Agora, quando você fala não tá bom, você esteja em espírito de oração. Porque normalmente o que vem é você não conhece de moda. É verdade, eu sou meio tosco para essas coisas. Mas tem uma moda que ela não muda. Ela serviu na geração passada, ela serve nessa geração e vai servir para sempre. Moderação. Moderação. Nós precisamos entender isso daí. Para criarmos uma geração que tema a Deus, nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos e nos ensinarmos. Amém? Idolatria. O homem criando o seu próprio ídolo. A pessoa vai para o culto. Aí você pergunta para ele, o que aconteceu no culto? Não sei, mas tirei um selfie com a pessoa que estava lá. Silêncio é bom para a gente pensar. Não entendeu nada, mas você tirou um selfie com a pessoa que estava lá. Sou do Senhor. Sou de Jesus. Você vê que as obras da carne, primeiro, elas atuam em mim. Depois, quando ela está atuando em mim, ela começa a atuar em terceiros. Olha o que ela começa a fazer agora. Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções do comando vermelho, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então as obras da carne, elas precisam morrer, tem que morrer. Tá certo? Mas como eu quero que a obra da carne morra. O apóstolo Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer porque tem uma lei dentro de mim que é a lei da carne. Miserável homem que sou. Como resolve esse negócio? É preciso sair a lei da carne e entrar a lei do Espírito. Fala, sai a lei da carne, entra a lei do Espírito. Sem mim vocês não podem fazer nada. Nós precisamos entender isso daí. E como é que entra a lei do Espírito? Mudando a nossa mente. Efésios 4:23.
Agora, as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. A transformação moral e espiritual ocorre mediante a renovação da mente. O apóstolo Paulo usa um verbo no imperativo, dando a entender que é necessário continuamente ser renovada, até que a mente de Cristo seja formada em nós. Filipenses 2,5. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? É uma pergunta. Porém, depois tem uma afirmação. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como que a mente de Cristo é formada na minha vida? Como que eu consigo pensar como Cristo pensa e como Cristo pensou? Como isso é possível? Através da palavra de Deus. Na sexta-feira, estudando com os jovens, eles entraram no capítulo 4. Né? E é justamente isso que a gente está falando aqui. Cadê os meninos? Cadê o Bruno? Bruno está aí, não? Tá. Qual que é o processo? O Bruno tira o quê? Pode falar daí. E entre a roupa velha e a roupa nova, o que tem que fazer? Mudar a cuca. Tem que inculcar isso daí na nossa cuca e na cuca dos nossos. Nós queremos que os nossos filhos sejam uma nação santa. Tem que tirar a roupa do Egito. Tem que inserir a palavra bacana. Sai do telefone, mané. Mas se você, papai, não falar para ele, ele não vai sair. Dá a Bíblia para ele e fala, leia. E depois nós vamos conversar. Ah, mas ele não gosta. Você gosta? Eu gosto. O processo é esse. Não tem uma varinha mágica que você vem, pastor do céu, esse menino de Deus. O que eu faço agora? Te arrepende, ensina a palavra, deixa os velhos conceitos para trás e você vai ver a transformação na tua vida. O evangelho é prático. É uma coisa que eu saio daqui para fazer alguma coisa. Eu preciso entender essas coisas. Quando eu tiro a roupa velha, eu mudo a minha mente, como consequência eu tenho resultado. Quem quer resultado? O resultado é a estação que dá frutos. Mas isso é resultado do quê? De mudar a mente e deixar a velha natureza passar. Efésios 4:24. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser criado por Deus e que é parecido com a sua natureza santa e justa, proveniente do quê? Do quê? E o que é a verdade, gente? A palavra de Jesus. O novo homem não é reformado do velho homem. Deus, ele não pega o velho homem e dá uma melhorada. Ele não faz isso. Às vezes a pessoa compra um imóvel, né? Para vender. Aí faz o quê? Esconde os defeitos. Deus não esconde os defeitos. Deus, ele expõe os defeitos para fazer de você uma nova criação. Se for necessário, ele te leva para a casa do oleiro. Se quebrou na mão dele, não tem problema, está na mão do oleiro. Ele permite para fazer de novo. Porque esse novo é a imagem de Cristo. Não é a minha imagem, não é a imagem da igreja A, B, C, D, F, G, H. É a imagem de Cristo. Você está disposto a Deus fazer de novo, se for necessário? Você quer fazer isso? Porque a nação santa, ela precisa passar por esse processo. Dá trabalho? É o trabalho de uma vida. Mas também tem uma recompensa eterna. Amém? E agora eu quero aplicar essa palavra. Podemos? Não.
De maneira prática, nova vida é igual a nova nação. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração, sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de... Primeira coisa que eu preciso entender, que eu sou uma geração eleita. Nesse tempo, Deus tem sonhos para realizar, e Deus conta com você para que você seja aquela pessoa que trabalhe para realizar os sonhos de Deus nessa geração. Deus conta com você. No Velho Testamento, Deus escolheu Israel para ser o povo escolhido, sabe? Vai caminhando, chega até os 12 discípulos. Caminha um pouquinho mais no Pentecostes, 120. E essa promessa chegou até nós. Hoje nós somos essa geração eleita. Para quê? Para anunciar essas verdades, para anunciar as virtudes de Cristo Jesus, para anunciar para a nação que a nação precisa se santificar. Santificai-vos hoje, amanhã o Senhor fará maravilhas. É necessário santificar a casa para que haja conversão na casa. É necessário santificar a igreja para que haja conversão na igreja. Quando Jesus chega no templo, prestes a ser crucificado, prestes a ir à cruz, quando ele chega no templo e aquilo que ele encontra no templo, o que era que ele encontrou lá no templo? Misturou tudo. Um sincretismo religioso danado. E Jesus faz o quê? Jesus, ele limpa o templo. Jesus, ele limpa a igreja. Jesus, ele santifica a igreja para que depois a igreja possa viver como uma nação santa. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos limpar as vestes. Nós precisamos limpar a igreja. Nós precisamos anunciar santidade à igreja. Santidade ao Senhor. Porque Deus não só te tirou do Egito, Ele quer fazer de você uma nação santa. Ele quer fazer de você algo precioso. O Egito tem que sair. Os velhos costumes têm que sair. O temperamento tem que entrar no Espírito Santo de Deus. O temperamento temperado. Eu falo aí, ai, minha boca grande, não. O Espírito Santo controla a boca grande. O Espírito Santo controla a ira. O Espírito Santo controla todas essas coisas. O Espírito Santo transforma filhos. É uma nação santa. Porque quando Jesus olha para você, Ele quer encontrar essas características em você, porque você é filho, você tem direito a uma herança, você tem direito a viver plenitude aonde você está. 1 Pedro 2,10, antes vocês não eram nem povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Tem graça, tem misericórdia, tem favor de Deus sobre a minha vida. Eu não estou fazendo essa obra sozinho. Algum tempo atrás eu falei para Deus, seguinte, ou você mostra que o Senhor está no meio do povo e as coisas começam a acontecer, porque senão a gente vai ficar falando e com a cara grande e as coisas não acontecem. Fica tranquilo, filho. Você faz a tua parte, você não precisa falar para mim o que eu tenho que fazer. Porque nós somos essa geração. Eu estou esperando o envio de Deus. Não. Há 2000 anos, Jesus já te enviou. Mas eu estou passando por lutas. Você está com tempo para a gente conversar? Não. Pensa numa semana difícil, foi essa semana. A bênção. Eu falei, Deus, eu não tenho condições nem de pregar no domingo desse jeito. Vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo? Eu fiz como Elias, né, quando ele estava na caverna. Abre teu coração. Fala, Deus, você não está vendo, Deus? Eu estou vendo, mas fala mais. Aí você sai daí com uma palavra. Ele tira as escamas que atrapalham e coloca visão. Coloca graça, coloca favor. E fala, filho, parou por quê? Parou por quê? Por que parou? Eu cantava para o Caleb, Caleb, cadê você quando ele era pequenininho? Eu vim aqui só para te ver. Ele ficava assim, Caleb, cadê você? E Jesus está falando assim,
Ei, Jonas, cadê você? Se eu vim aqui só para te ver, mas faz 4 domingos que eu não te vejo. Ei, cadê você? Se eu vim aqui só para te ver, estou viajando. Ei, cadê você? Se eu vim aqui só para te ver, tem uma obra para fazer. Cadê você? Se eu vim aqui só para te ver. Canta, canta, ei, cadê você? Se eu vim aqui só para te ver. Eu estou indo para o Brasil, cadê você? Você está indo como missionário para o Brasil? Amém. Tem uma obra, Romanos 9, 25. Esse versículo explodiu no meu coração essa semana. Como também diz em Oséias, profeta do Velho Testamento: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de minha amada ao que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Glória a Deus, porque hoje nós podemos entrar por essa porta. Antes nós não éramos, mas Deus cochichava no ouvido de Oséias, falava assim: escreve aí, Oséias. Aqueles que não têm o direito de ser povo, vão se tornar povo. Anuncia essa verdade, porque vai chegar esse tempo. O mistério que estava oculto, o apóstolo Paulo, capítulo 3, um mistério me foi revelado. Qual que é o mistério? O mistério é que agora todos nós podemos entrar por este caminho. Todos nós, através de Cristo, temos acesso a nos tornarmos uma nação santa. A igreja é o Israel de Deus hoje. Amém? Mas uma vez que eu entendo que eu sou a geração eleita, eu também preciso receber a capacitação para fazer essa obra. Colossenses 1,12, dando graças ao Pai, que os capacitou, ou tornou idôneo, a participar da herança dos santos na luz. Idôneo significa icanu, tornar suficiente, tornar adequado, equipar alguém, tornando apto para realizar os seus deveres. Deus fez isso através do Espírito Santo nas nossas vidas. Olha o que Jesus fez no primeiro envio dos discípulos. Lucas 9:1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o quê? Sobre todos os demônios, e para curar doenças, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Isso não para nunca mais. É uma capacitação. Qual que é a capacitação? É o Espírito Santo de Deus. O primeiro sermão de Pedro, ele pregou e as pessoas foram tocadas pela palavra. E as pessoas falaram assim: ok, mas o que a gente faz com isso? O Pedro em Atos 2:38 fala assim: arrependam-se, batizem-se nas águas e vocês vão receber o quê? O dom do Espírito Santo. Nas trevas são praticadas as obras da carne. Na luz, vivemos no poder do Espírito Santo. Agora eu sou enviado para proclamar. 1 Pedro 2:9, a parte B. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa... Mudou de reino, gente. Mudou de reino. Você mudou de reino. A tua casa mudou de reino. A tua família mudou de reino. A igreja é um novo reino. E o reino antigo não faço mais parte. Jesus entrou lá nesse lugar onde havia muitos escravos. Foi lá e comprou você por preço justo. E tirou você e colocou você no novo reino. E cravou lá na cruz, tetelestai. Não deve mais nada a ninguém. É um novo reino. E é para este lugar, é isso que nós devemos anunciar. No Velho Testamento, o sacerdote era intermediário entre Deus e o homem. No Novo Testamento, Jesus se tornou o sumo sacerdote de uma vez por todas. Em Cristo, nós também somos feitos sacerdotes com o propósito de anunciar a Cristo. Esse sacerdócio chegou até nós. Aquilo que só os levitas poderiam fazer. Só a tribo de Levi poderia servir o Senhor. Entende isso, não? Só uma tribo tinha acesso ao santo lugar. Jesus, ele veio cumprindo toda a lei.
e introduzindo a graça, e através da graça, não por merecimento, mas porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, eu posso entrar neste lugar, e neste lugar a graça, neste lugar a restauração, neste lugar a transformação. Eu sou um sacerdote de Cristo nesta terra. Aquilo que você liga na terra é ligado nos céus, aquilo que você desliga na terra é desligado nos céus. Você precisa entender isso, eu preciso entender isso. Então liga o teu filho na terra, lá nos céus, profetiza sobre a vida dele. Às vezes é necessário ligar o marido na terra, lá no céu. A mulher, às vezes, tem que ligar ela. Liga, 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 liga. Jesus, liga ela, liga ela. E é isso que nós precisamos entender. O que eu estou falando aqui, eu estou me lembrando, e estou lembrando a você, aquilo que Jesus deseja fazer através de nós. Que revelação? Não é revelação, filho. Isso não é revelação, isso é a palavra. Que ela vem sendo anunciada e está sendo... existe um eco de mais de 2000 anos que essa palavra está sendo liberada sobre as nossas vidas. Deus continua buscando Davi, Deus continua buscando Samuel, Deus continua buscando Paulo, Deus continua buscando esses que querem falar assim, eis-me aqui. Mas sou tão pequeno, mas aí quem que vai fazer essa obra então, né? Se for por capacidade, quem que entra por essa porta? Eu não entro, talvez você, mas eu não qualifico. Mas quem te qualificou? Quem te qualificou? Ele fala assim, eu sou contigo. Eu te chamei, eu te capacito, eu te envio e eu te sustento. Atos 4:20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e essas virtudes devem ser declaradas através da pregação do Evangelho. Tem que pregar o Evangelho. Sabe como as pessoas vão conhecer a Cristo? Tem que pregar o Evangelho. Mas também as declaramos por nossas vidas dedicadas ao Senhor. Uma dedicação ao Senhor. Deus te confiou algo para fazer? Sim ou não? Você é dedicado a isso daí? Você faz isso com dedicação? Eu faço isso com dedicação. Menino, você precisa estudar com dedicação. É só isso que você faz. Você fala isso? Não. Se arrependa. A dedicação é algo tão precioso. É algo que nós precisamos colocar sobre as nossas vidas. Não é perfeição. Dedicação não é perfeição, sabe? Porque eu vou falhar. Mas porque eu sou dedicado, eu vou consertar. Quando eu falhar, por eu ser dedicado, eu vou consertar. Santificados. A justificação nos livra do pecado pecaminoso, enquanto a santificação nos liga a Cristo para andarmos por fé e crescermos no amor. Na santificação se cumpre a vontade de Deus, de 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque existe um modelo. Fala, existe um modelo. Existe um modelo. Quem você está copiando? Quem eu estou copiando? Se você olhar para Cristo, você vai ver que Ele é santo. E diante do trono dele, existe 24 anciões e todos os céus que falam uma coisa só. Ele é santo. Ele é. E Deus fala assim, porque eu sou santo, eu te chamo a ser santo em mim. Santificação não é perfeição. Santificação é alguém que vive na terra, mas está separado das coisas dessa. Daniel foi levado para a Babilônia, não foi? Como é que Daniel vivia na Babilônia? Santificado, separado ao meu Senhor. Os nossos filhos vão para a escola, ou não vão? Como eles vivem lá na escola? Essa é uma palavra ousada, santificados, amém, glória a Deus. Eu converso com o Caleb toda semana. E aí, filho, como é que é lá na escola? Não precisa florear, pode falar.
Tem palavrão? Tem palavrão. Tem droga? Tem droga. Tem sexo lá na escola? Tem tudo isso. E você, camarada? Você fica na reunião de oração dos irmãos, quando isso acontece, como é que você está? Eu preciso animar ele a viver separado dessas coisas. Eu preciso me animar a viver separado das coisas deste mundo. Porque o meu Deus é santo. Como eu posso entender esse processo? Eu preciso visitar o trono da graça. Eu preciso fazer o que Isaías fez. Quando ele viu aquele que é o Todo-Poderoso, ele falou, ai de mim, porque eu ando com uma galera que influenciou a minha vida. E ele foi tocado, ele foi santificado pela graça do Senhor. A graça sempre existiu. Naquele momento, Deus tinha que executar o juízo sobre a vida de Isaías ou não tinha? Ele estava em pecado? É ou não é? É ou não é, gente? E a graça fez o quê? Tocou na vida de Isaías. Quando a graça tocou na vida de Isaías, ele se tornou o profeta messiânico. Foi o profeta que mais recebeu revelação de Cristo Jesus. Alguém que viveu agora de maneira separada. No padrão de santidade, nosso padrão de santidade não é o de Adão, pois ele decidiu viver, pois ele desistiu de viver separado para Deus. Mas sim Jesus, que em tudo foi tentado, mas nunca. Êxodo 19:6. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação. São estas as palavras que você falará aos filhos. Sabe o culto que Moisés ia ministrar no domingo lá em Israel, no Velho Testamento? Essa foi a pregação. Fale para o povo que eles são uma nação de sacerdotes que precisam se santificar. E essa mensagem, ela é muito contemporânea, ela é muito viva e ela é muito necessária. Por quê? Porque senão vão sendo introduzidos no meio da congregação situações. Eu vi um modelo lá na rede social, e eu vi esse modelo de alguém que confessa Cristo, e não sei o quê, e por não conhecer o modelo de Jesus, a gente sai praticando, sendo levado de um lado para o outro como vento de... Escute de tudo, mas vá pelo filtro, passe o filtro. Respeite o que as pessoas falam, você não precisa concordar com tudo que as pessoas falam. Você não precisa concordar com tudo que eu falo. O que eu falo, eu procuro ser mais coerente possível. Mas o que é Bíblia, isso é absoluto. Me santificar é um absoluto de Deus, que Deus tem para a minha vida. Como que eu posso me santificar? Mulher, fala amém. Cuidado como você fala com o teu marido. O marido é um bicho esquisito. Eu sei. Mas o marido se sente amado, sabe quando? Você faz ideia? Quando ele é respeitado por você. Quando a mulher respeita o marido, ele se sente amado por ela. Marido. Você precisa amar a tua esposa da mesma maneira que Cristo amou a igreja. É possível? Só se você morrer. Quando você for conversar com ela, entra se arrastando. Fala, estou morto, eu estou morto. Nada que ela falar vai ressuscitar o velho homem. Eu estou morto, eu estou morto, eu estou morto, eu estou morto, eu estou morto. Jesus, eu estou morto, eu vou para a cruz. Não vou descer da cruz, eu quero descer da cruz, mas não vou descer. Santificação. Os filhos veem isso. Os filhos te veem lendo a Bíblia em casa? Eu não vou entrar em outros assuntos, porque talvez você possa falar indireto. Não vou nem falar essas coisas.
Mas o que os filhos te vêm fazendo dentro de casa? Lembra que é por modelo. Você tem compromisso com o corpo local que Deus te plantou? Ou na primeira situação que alguém pisar no teu calo, você quer levantar acampamento? A gente consegue formar a igreja dessa maneira, não? Eu sou do reino. Glória a Deus, eu também sou. Mas Deus me plantou em algum lugar para mim dar fruto naquele. Ou você tem um ministério itinerante? Se tiver, fale com a gente abençoa a sua vida. Nós queremos ser igreja de reino? Ou queremos ficar batendo cabeça mais 10 anos? Queremos ser uma nação santa? É isso que nós precisamos decidir. É isso que a nação de Israel precisava decidir. Tá certo? E por último, eu me torno uma propriedade exclusiva de Deus. Toda propriedade, além da compra, precisa ter uma certidão de registro reconhecida legalmente para que o proprietário possa ter posse dela. Foi exatamente o que Cristo fez por nós. Apocalipse 5:9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Além de sermos comprados por Deus, também carregamos o selo que confirma que somos uma obra autêntica de Deus. Tudo que é autenticado tem a promessa de garantia do seu proprietário. Sabe aquele label que você vê no produto? Aquilo ali é a autentificação de quem produziu aquele produto. Ele fala assim: eu garanto o que você está comprando. Foi o que Cristo fez por nós. Ele te autenticou. Com o quê? Com o Espírito Santo. Efésios 1:13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, que é o selo da promessa. Conclusão: o Espírito que vive em mim é santo. Por isso a vida que eu vivo na carne, não vou viver mais na prática do pecado, mas separado, santificado, sendo o tabernáculo do Espírito Santo. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício santo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o quê? É o nosso culto racional. É um culto racional. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não preciso sentir tremelico, sabe? Eu não preciso. Para me santificar, eu não preciso dessas coisas. Para me santificar, eu preciso morrer. Para me santificar, eu preciso mudar minha mente. Para me santificar, eu preciso ouvir conselhos. Para me santificar, eu preciso vestir uma roupa nova. Eu creio que as pessoas que viam Paulo antes da conversão e viam Paulo depois da conversão, era uma mudança muito grande, não é não? Então tem o antes, lembra da foto? Antes e se fosse apresentada uma foto nossa hoje, antes e hoje, já existe uma transformação? Já existe ou não existe? Claro que sim. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E o que não passou, vai passar em nome de Jesus. Porque Ele faz nova todas as coisas. É uma nação santa. É uma nação separada a Cristo Jesus. Amém? Queria chamar os meninos do louvor para cá, por favor. Coloque-se de pé. Existe alguma área na sua vida, existe alguma área na minha vida, que você olha e fala assim, cara, essa peça do meu corpo ainda é uma roupa velha. Ou não.
Existe algo que você pode analisar, porque essa é uma palavra muito prática, é uma palavra que eu preciso olhar para mim. E é incrível que o processo de santificação começa quando eu desejo santificar a minha vida para Deus. É quando eu ofereço a minha vida como sacrifício. Eu vou até o altar e falo assim: Deus, aqui está a minha vida. Eu me ofereço para me tornar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque isso é o meu estilo de vida. Eu quero viver assim. Não quero mais viver como eu vivia. Quero viver como uma nova criação, gerada pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a nação santa. Esse é o povo escolhido, separado, para anunciar essas verdades. Eu repito, santificação não é perfeição. Eu sou falho e eu erro. Provavelmente eu errei em falar alguma palavra hoje ou não, porque eu sou falho. Me perdoe por isso. Mas é mais do que isso. Viver separado é um desejo do meu coração. É um desejo que trabalha dentro de você 24 horas por dia. Se você não estivesse fazendo a obra do Senhor hoje, o que você estaria fazendo? Vou me dedicar ao meu trabalho. Eu quero dizer para você que vai ser muito bom, mas você vai se frustrar, porque o trabalho não traz realização. Vou me dedicar à minha família. Dedique a sua família, claro, fato. Mas se você se dedicar só à sua família, não é o projeto completo de Deus. Eu dedico a minha família, mas eu também dedico a minha vida ao Senhor, a fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Existe uma obra a realizar. E quando Jesus ele se aproxima dos discípulos, ele olhava para o tamanho da obra que tinha que ser feito, e ele olhava para os obreiros, e ele falou assim: gente, vocês precisam orar para que Deus levante os obreiros, para que Deus levante os ceifeiros, porque existe uma colheita para ser colhida. E quem é que Deus vai usar nessa terra para fazer essa colheita? Quem é que Deus vai usar para discipular? Quem é que Deus vai usar para ensinar a palavra de Deus? Quem é que Deus vai usar para se levantar como modelo nessa geração? Quem? Pergunto para mim e para você, quem? Aqueles que vão responder como Isaías respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Sou tão falho, sou tão pequeno, sou tão limitado, mas não tem problema, o Espírito Santo já está em você. Ele te capacita para essa obra. Entra pelo processo de santificação. Entra pelo processo do chamado de Deus. Escute o chamado de Deus. Obedeça o chamado de Deus. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Ainda que a arca que você está construindo, ninguém dê confiança e ninguém acredite que vai chover, mas Deus te chamou para construir uma arca, segue em frente. Segue em frente construindo essa arca. Segue em frente anunciando graça. Segue em frente anunciando misericórdia. Porque aquele que há de vir, virá, não tardará. E se tardar, a gente vai estar dormindo? A gente vai estar... Como que a gente vai estar? O justo viverá? Se Jesus, ao meu ver, está demorando em vir, eu vou viver enquanto eu vivo, eu estou esperando Ele com a minha lamparina acesa, com a botija cheia de azeite. A hora que gritarem o noivo chegou, eu estou pronto. Eu estou pronto para me encontrar com Ele. É isso que nós precisamos entender. Vamos orar? Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, se você tiver confiança. Se não tiver também, pergunta 10% de confiança a ela. Não fica ninguém sozinho não, por favor. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, meu Pai, porque existe esperança, existe um novo e vivo caminho, meu Deus, existe uma perspectiva de vida plena para nós. Isso tudo nós encontramos em Ti, Senhor, e nós nos aproximamos ao Teu trono, que é o trono da graça, que é o trono do favor de Deus, que é o trono da misericórdia de Deus, que é o trono, ó Deus, que quando nós nos encontramos neste lugar,
é um lugar onde nós somos transformados, tocados, santificados, preparados, meu Deus, para poder, ó Deus, seguir em frente nessa caminhada. Somos a nação santa, somos o povo separado, somos o povo escolhido nessa geração para anunciar essas verdades e para estabelecer o modelo do governo de Deus sobre todos aqueles, ó Deus, que desejam viver nessa verdade. Eu te peço graça, te peço favor, começando pela minha vida, santifica a minha vida, Senhor. Começando pela minha casa, santifica a minha casa, Senhor. Começando pela igreja, santifica a tua igreja, meu Deus. Santifica os relacionamentos, meu Pai. No nome de Jesus, nos torna esse povo santo, esse povo separado, esse povo exclusivo, ó Deus, selado pelo Espírito Santo, na autoridade que há no nome de Jesus. E restaura, meu Deus, tudo aquilo que precisa ser restaurado. Essa é uma obra de restauração. Essa é uma obra onde começa em nós, mas também ela segue em frente através de nós. E eu quero abençoar a tua igreja, meu Deus, para que no nome de Jesus nós possamos ser essa nação santa, nós possamos ser esse povo separado, esse povo exclusivo, consagrado a Deus, na autoridade que há no nome de Jesus. Espírito Santo, completa isso nos nossos corações, e é no teu nome que nós oramos.